Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu quero, nem sei se vou convidar você a ter a Bíblia, que você vai saber de cor esse texto bíblico, né? Acho que eu vou ler, aí você cita e acompanha junto comigo o texto que a gente vai dar início ao culto dessa noite. E aí o texto que Deus colocou no meu coração é o Salmo 23. Esse é facinho, não é? Vamos começar o culto dessa noite lendo os primeiros 3 versículos do Salmo de número 23. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nesse mês de setembro nós temos aprendido que Deus é descanso, que Deus é refrigério para a nossa alma, para as coisas que muitas vezes trazem incômodo ao nosso coração, trazem incômodo à nossa mente, nos atrapalham no viver a vida. E esse salmo ensina para mim e para você que é Deus quem nos conduz ao descanso, que é Deus quem traz refrigério para a nossa alma, que é Deus quem cuida de cada um de nós. E isso tem de bastar, isso tem de ser suficiente para cada um de nós. Eu sempre digo que nós temos a mania de interpretar o Salmo 23 da maneira errada. Porque Deus é meu pastor e nada me faltará, vai dar tudo certo? Não, de forma alguma. É porque Deus é o meu pastor que eu já tenho tudo o que eu preciso. Então aqui nessa noite, nós estamos diante de Deus, aquele que é tudo o que precisamos e que é descanso suficiente, refrigério suficiente para as nossas almas, para esse tempo de culto que aqui vamos passar. E com esta palavra eu te desafio a se pôr de pé e junto comigo elevar ao Senhor uma oração. Orando para que esse descanso, orando para que este refrigério seja real em nossas vidas nesse tempo. Papai, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida, por estarmos aqui diante da tua presença. Eu sei que muitas vezes no viver a vida a gente experimenta outras coisas e às vezes a gente se engana e acha, Deus, que precisa de algo a mais, Deus, para viver a plenitude da tua palavra. E hoje ela nos ensina que aquilo que nós precisamos, aquilo que é suficiente, é o Senhor e a sua presença, e nós te louvamos, nós nos alegramos porque o Senhor está aqui e porque o Senhor pode nos tocar e abençoar as nossas vidas nesse tempo de culto. Portanto, Deus, fala conosco, nos ministra, nos purifica das falhas, nos purifica, Deus, dos pecados, gera sensibilidade em nosso coração para ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Deus. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Deus, renova as nossas forças, nos anima, Deus, para a semana que está à frente, está prestes a começar, que possamos sair daqui diferentes, tocados pela tua presença, Deus, renovados pelos louvores, pela tua palavra, por esse tempo de encontro, Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, nós oramos, te pedimos, Pai, vem e fala conosco em nome de Jesus. Esse é o nosso anseio, Pai, essa é a nossa esperança nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.
me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, que os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nesse momento, aquieta o seu coração, sinta a presença de Deus nesse lugar. Que a partir desse momento você deixe Deus falar com você da melhor forma. Deixe os problemas lá fora. Hoje Deus quer falar com você. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta. Nas minhas fraquezas, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para
nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Dá pra Ele, Senhor. Buscarei que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei,
Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.
obrigado, Pai, por essa noite, Deus, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de orar pelos dízimos e as ofertas, eu vou ler um texto que está lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10. A palavra de Deus diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Tudo que a gente vive com Deus, todas as coisas que a gente faz, inclusive os dízimos e as ofertas, não pode nunca ser um peso para nenhum de nós. A nossa forma de ver esses momentos, seu momento de oração, qualquer momento que você passa com Deus, é a oportunidade de nós sermos abençoados e a oportunidade da gente ser abençoado, de fazer parte de algo que é muito maior, que é muito melhor do que ser só eu, né? Fazer parte da igreja, contribuir com a igreja, estar junto com as pessoas, conversar com Deus, né? Tem sempre uma dimensão, né, que nos contempla também. Então não se engane achando que o ato de dizimar e ofertar, que o momento que você para ali na sua casa para orar, que as coisas que a gente faz para Deus, né, é um peso, é um desdobrar, é algo que eu só estou entregando, mas que eu não estou recebendo nada, né? Você já recebeu Jesus, já foi abençoado por Jesus e continua sendo abençoado por Deus, porque a presença e as bênçãos dele estão sobre as nossas vidas. Então esse momento é um privilégio, é a oportunidade da gente ser igreja, da gente fazer parte não só desse culto, mas de todas as atividades que a igreja realiza. Então você que tem o desejo, você que tem a intenção, eu quero que você com alegria separe aí o seu dízimo, separe a sua oferta e vamos juntos orar por isso, agradecendo a Deus pela oportunidade de vivermos esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por podermos entregar a Ti, Deus, oferta financeira, oferta de alimento. Deus, muito obrigado porque o Teu cuidado tem estado sempre sobre as nossas vidas. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca retira, né, de sobre as nossas vidas a Tua bênção, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é amor, o Senhor é graça, Pai. E o Senhor sempre dá o primeiro passo e já faz, já age, antes mesmo da gente responder e atender, Deus, ao seu chamado. Consagra agora dízimos, consagra ofertas, abençoe a vida financeira do teu povo, que o Senhor possa nos sustentar, nos ensinar, nos orientar, Deus, a como proceder, e que todos nós aqui tenhamos alegria em participar desta igreja, em contribuir com esta obra, em nome de Jesus. Amém. Se você tem a intenção, pode com alegria sair do seu lugar e vir à frente e entregar o seu dízimo ou oferta. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Alguns avisos são os nossos horários de culto, né? Nós temos culto toda quinta-feira às 8 da noite, no sábado às 8 da noite, nesse terceiro sábado especificamente, a gente vai ter o Papo Jovem, que é uma vez por mês, e aos domingos, às 9 horas da manhã, a escola dominical, e às 7 horas da noite, o nosso culto. E aí eu vou fazer um convite especial para a escola dominical, né? Nós temos investido enquanto igreja nesse tempo, nós já estamos com 3 classes, né? A gente tem a classe de adulto que fica aqui, temos a classe com as crianças lá no fundo, e também pensando em atender a igreja, nós começamos uma classe com casais, noivos, namorados, né? Então todo domingo pela manhã, exceto o primeiro domingo do mês, né? Segundo, terceiro e quarto domingo, nós temos a nossa escola dominical aqui. Eu te convido a participar, né? A contribuir com esse momento, porque a tua presença é importante, contribui e agrega.
venha, traga a sua família, né? Traga as crianças, participe juntamente conosco. Outro aviso é que eu refiz, né? Eu faço uma quantidade de boletins, deixo ali, quando acaba eu faço de novo. Então eu acabei de fazer um boletim novo, tem aqui uma nova mensagem, tem os nossos horários de culto, tem atividade para as crianças, algo relacionado à igreja, serve para informar você, ou também como um material para você levar e entregar para alguém que você conheça, e essa pessoa saber que aqui existe uma igreja, saber quando nós temos os nossos cultos, né? Ela saber quem é Deus e que Deus pode fazer na vida dela. Então tem ali uns boletins, depois no final os diáconos vão nos ajudar e vão entregar para você que deseja levar para sua casa. Eu quero também agradecer, porque a igreja ofertou roupas, né? A gente conseguiu no último sábado fazer um bazar. Você que ofertou a roupa, mas as irmãs que se dispuseram a organizar, arrumar, passaram o sábado ali atendendo as pessoas, né? Foi um tempo rico, um tempo abençoado que a gente viveu enquanto igreja, e eu agradeço a todos, né? Vocês que contribuíram com as roupas e você, igreja, que se organizou para atender e receber as pessoas que vieram até aqui no dia de ontem. E agora o momento mais bonito, na minha opinião, nós vamos fazer. Eu quero chamar aqui na frente a Heloísa e a Rosa. Nós vamos apresentar essa bebezinha, orar por ela. E quando a gente tem essa oportunidade, né, sempre é algo que alegra a igreja, né, que nos abençoa. Pequenininha, né? A Rosa, a avó, ela compartilhou conosco. A Heloísa, ela nasceu prematura e que ela sentiu no coração, né, de caso a neném nascesse, permanecesse com saúde, ela traria a igreja para apresentar e orar ao Senhor. Então nós vamos estar orando pela vida da Heloísa, agradecendo pela vida dessa pequenina e intercedendo. Você, quando ora, interceda também. Expresse o seu desejo, né, da presença de Deus e das bênçãos de Deus sobre a vida desta pequenina. Então eu quero que você, aí onde está, estenda as suas mãos e faça uma oração juntamente comigo. Papai, nós enquanto igreja, a gente se alegra, Deus, pela vida da Heloísa, pela vida da Rose, da avó que está aqui, Deus, e nós queremos apresentá-la diante de Ti, Deus. Esse termo é até engraçado, porque o Senhor já conhece, né? Já a conhecia, sabia da existência dela, Deus, mesmo antes dela ser formada, Deus. E nós queremos aqui apenas expressar o nosso desejo através da oração, de que essa pequenina tenha saúde, de que ela tenha a oportunidade de conhecer, e de que o Senhor acompanhe ela, Deus, em todos os momentos da sua vida, que em cada passo ali o Senhor esteja com ela, e que ela dê liberdade ao Senhor para agir em sua vida. Agora ela é pequenina, Deus, ela não tem tanta consciência assim, mas a igreja tem, a família tem, e nós podemos já começar a ensinar, nós podemos já começar a orientá-la, Deus, e que assim seja, Deus. Abençoe esta pequenina, abençoe a família, dê sabedoria, dê discernimento em todas as coisas. Oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Rose. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 13, verso 2. Atos, capítulo 13, versículo de número 2. Deixa sua Bíblia aberta, porque esse é o texto que vai nos conduzir na mensagem. O título que Deus colocou no meu coração para a gente falar nessa noite é Descanso para continuar a viagem. Descanso para continuar a viagem. E aí, como eu falei no começo do culto, no mês de setembro a gente tem falado sobre... O mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio, mas nós, enquanto igreja, a gente pode abordar outros temas, né? Ansiedade, estresse, síndrome do pânico, né? Doenças da mente, coisas que às vezes acontecem com a gente, e nós podemos olhar para a Bíblia, né, e ver os exemplos que estão ali, de pessoas que enfrentaram situações semelhantes, e de como Deus orientou essas pessoas, como Deus se fez presente e ajudou cada uma delas.
E hoje nós vamos falar sobre Marcos. E aí, pensando na vida, nessas situações que podem acontecer conosco, eu me lembrei de uma expressão que às vezes a gente usa. A gente fala assim, acontece alguma coisa e a gente diz assim, foi a gota d'água, né? Para explicar aquele momento que a gente já está no limite, vem a gota, transborda, e aí a gente se transforma. Né? Porque infelizmente, né, muitas vezes a gente vive no limite. E não deve ser difícil para você se lembrar ou pensar em um exemplo, né? Eu que dirijo, às vezes estou por aí, vez por outra eu vejo no trânsito, um apressadinho que fica nervoso e corre, corta, ultrapassa. Talvez você no mercado fazendo as suas compras, né? Você vê alguém que por algo muito pouco ali, causa ali toda uma cena e é um estresse tão grande. Por que essas e outras coisas acontecem? Porque a gente tem a péssima mania de viver sempre no nosso limite. E nós que somos cristãos, homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter atitudes diferentes, né? Nós não podemos viver assim. E aí eu me lembrei de um amigo, ele até postou, foi nos stories do WhatsApp, né? Ele postou uma história, contou, eu achei interessante. Ele trabalha com vendas, viaja, e aí ele costuma dormir em hotel. E aí ele falou assim que em uma dessas noites ele foi se hospedar no hotel, e quando ele chegou lá ele disse que o hotel estava um caos, só tinha uma pessoa para atender, e estava uma fila de pessoas ali para fazer o registro, né, para se hospedar. E ele falou assim que o tempo todo enquanto ele esteve lá, ele via naquela fila as pessoas reclamando, e enquanto cada um ia sendo atendido, né, ele viu aquelas pessoas sendo grosseiras com aquela moça que trabalhava no hotel, que estava atendendo. E ele não é só vendedor, mas ele é pastor também. E aí ele, no coração dele, ele se lembrou de Deus, da palavra, e falou assim, não, eu vou ficar quieto aqui, eu vou esperar, não tem mais o que fazer, eu vou fazer a diferença. Ele diz assim que esperou até chegar a vez dele, e quando chegou a moça, igual fez com todas as pessoas, né, ela começou a se desculpar, dar 1000 desculpas e tal, me perdoa, hoje tá bagunçado as coisas aqui, eu estou sozinha, começou a se explicar. E aí ele foi gentil, ele falou assim, não precisa se explicar não, estou aqui, eu tinha que esperar mesmo, você está fazendo o seu trabalho, você está dando o seu melhor, né? Ele foi gentil com ela. E aí disse que aquela moça conseguiu se aliviar ali, né? Conseguiu perceber a diferença na vida daquele homem. E ele falou assim que do nada ela olhou e falou assim, pela sua atitude, porque você agiu diferente, né? Você não foi grosseiro comigo, eu vou fazer algo por você. Ela falou assim que pelo valor de um quarto comum, ela colocou ele no melhor quarto daquele hotel, né? Por quê? Porque ele teve uma atitude diferente. Então muitas vezes viver no limite, né? E os momentos em que a gente estoura, ser no trânsito, ser no mercado, isso não vai render bons frutos para nenhum de nós. Então a gente precisa se conhecer, se cuidar, né? E viver à luz daquilo que a palavra nos ensina, porque isso sim vai trazer frutos para as nossas vidas. E ainda que a gente não colha, não viva esses frutos, né? A gente vai estar lançando sementes boas nas vidas das pessoas, né? Essa foi uma experiência que um amigo meu viveu. E aí por que nós vamos conversar sobre esses momentos em que vivemos no limite hoje? Eu me lembrei de um ditado, né, que fala assim, que quando a cabeça não pensa, quando a alma adoece, o corpo padece, né? Porque viver no limite, né, é uma sobrecarga tão grande da nossa cabeça, que quando a cabeça está cheia, né, a gente não reflete, mas é a cabeça que controla o corpo todo, e se a cabeça não vai bem, o nosso corpo vai começar a falhar. E nós não devemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos de forma alguma chegar nesse ponto. E aí com essa mensagem eu quero que você entenda que é importante e preciso nós aprendermos a descansar em Deus para não chegar no nosso limite. E aí nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver o exemplo de Marcos, né? E o que esse texto nos ensina nessa noite. Então lá em Atos, capítulo 13, do versículo 2 em diante, a palavra de Deus diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, aqui é Paulo, né? Para a obra que eu os tenho chamado. Então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram.
Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E aí agora nós vamos pular e ler lá o versículo 13, Atos capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui, Paulo, Barnabé e Marcos estavam fazendo a primeira viagem missionária. E eles começaram a viagem, mas a certa altura ali, Marcos, por algum motivo, ele resolveu parar e resolveu voltar para casa. Se você não sabe, Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, e esse Marcos aqui, João Marcos, é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, que está na Bíblia. E aí eu percebo que Marcos, ele viveu essa gota d'água, porque ele se dispôs a sair de casa, se dispôs a fazer uma viagem, só que no meio ali, ele chuta o balde, ele abre mão de tudo e fala: não quero mais saber, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para trás. A Bíblia não fala o que aconteceu, qual foi o motivo, que levou Marcos a desistir e a querer voltar para casa. Mas ela dá alguns sinais para mim e para você. Eu não vou ler, mas lá em Marcos, capítulo 14, versículos 50 a 52, fala que quando Jesus ele foi preso, havia um jovem que seguia Jesus e que ao ver Jesus sendo preso, ele fugiu. Fala que os homens prenderam Jesus, tentaram catar ele, seguraram o pano, ele se desenrolou, ficou pelado e fugiu nu. E aí não cita o nome desse jovem, mas como é Marcos que conta, quem estuda a Bíblia acredita que seja Marcos falando sobre a vida dele, sobre a própria história de um momento de vergonha que ele passou, porque ao invés de ficar ali firme com Jesus, ele fugiu. Então Deus ainda estava trabalhando a sua vida, o seu caráter, e eu acredito assim que ele ainda tinha essa incerteza, ele ainda sentia medo da perseguição, medo talvez da morte, porque andar com Paulo e Barnabé não era uma coisa fácil. Eles passavam pelas cidades, e aí Paulo e Barnabé eram açoitados, Paulo e Barnabé eram expulsos, era um risco assim de morrer, era um risco de viver uma situação ruim, que era o tempo todo. Eu acredito que talvez Marcos, ele viveu um momento de síndrome do pânico, talvez, um momento de ansiedade, vou dizer, uma síndrome do pânico, assim, um medo tão terrível, sabe, que tirou ele de si e que fez ele querer desistir, fez ele querer voltar para trás. E aí nós, quando a gente vê pessoas parecidas com Marcos, qual que é a nossa atitude? Geralmente o que a gente diz? Não, isso aí é um fraco, isso aí é um fresco, essa atitude aí não está certo, Onde já se viu fazer uma coisa dessas? E aí quando a gente pesquisa um pouco sobre depressão, a gente vê que a crítica não é uma coisa legal, não é algo que ajuda, a pessoa tendo depressão ou não, ninguém gosta de ouvir crítica. Isso é algo que nos faz mal e que nos coloca ainda mais para baixo. E aí sempre é aconselhado a gente conversar, a gente tentar entender a pessoa, entender o que está acontecendo, em vez de ser o primeiro a criticar, ser alguém que vai pensar na solução, ser alguém que vai pensar em como ajudar. E aí eu vou usar uma palavra para exaltar um pouco a figura do Marcos, que é assim, o primeiro ponto que me chama a atenção é que Marcos foi alguém que ele teve coragem de parar. Ele percebeu que chegou no limite e ele encarou Paulo, ele encarou Barnabé e conversou. Ele falou: para mim, daqui para amanhã não dá mais e eu vou precisar voltar. Se eu não voltar agora, eu vou dar trabalho para vocês amanhã, eu vou dar trabalho para vocês nos dias em que vão se seguir. Então ele teve coragem de conversar e ele reconheceu que não estava bem, ele reconheceu que não estava legal. E isso não é uma coisa que é para qualquer um, Quantas vezes a gente não vive a vida no limite e a gente vai tomando as decisões que não são as melhores, e aí depois lá na frente que você vai falar: mas por que eu fiquei tão nervoso? Por que eu respondi o meu familiar desse jeito? E vai demorar para você encontrar o motivo, para você se conhecer e encontrar a resposta. E quando eu olho para a vida de Marcos, eu vejo um pouco de sabedoria na vida dele perceber o momento e falar: não, para mim aqui é o limite e eu preciso voltar. Se eu não voltar, vai dar errado.
Então, a primeira coisa que me chama a atenção é essa coragem dele de parar, né? Não foi fraqueza, né? Não foi frescura, né? Ele fez aquilo que ele precisava fazer naquele momento. E aí, olhando para Marcos, para tudo que aconteceu, uma segunda coisa também me chama a atenção, né? Que ele vai voltar para casa, ele vai passar um tempo, ele vai ficar melhor. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 15, versículo 37. Algumas folhas para frente do texto que a gente leu. Atos, capítulo 15, versículo 37. Paulo e Barnabé vão terminar aquela viagem, vai passar um tempo, e aí antes de fazer uma nova viagem, Barnabé vai se lembrar de João Marcos, vai conversar com ele e vai querer levar ele para essa nova viagem. E aí o versículo 37 em diante fala assim: E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Marcos, ele foi alguém que teve coragem para parar, mas nesse segundo momento eu vejo que ele foi alguém que teve coragem de retornar, né? De continuar. Porque muitas vezes a gente para, a gente desiste das coisas facinho, mas na hora de voltar a gente não quer mais saber. Já parei, já desisti mesmo, já ficou para lá, deixa quieto. Eu não vou passar pelo trabalho de recuperar e de retornar de onde eu parei. E aí eu vejo Marcos tendo essa coragem de retornar, e é que a atitude de Paulo para mim é errada, né? Eu vejo que ele errou em não querer receber Marcos de volta, e não querer dar uma segunda chance para ele. E aí por que eu falo coragem? Porque eu não acredito que Marcos deixou de ter medo, né? Eu não acredito que Marcos se livrou totalmente daquilo que tinha no coração dele, né? Ele esvaziou o copo, mas ainda tinha coisas ali. Assim é na nossa vida. E aí eu falo coragem porque eu aprendi assim, que coragem não é a gente não ter medo. A palavra coragem, ela significa assim é uma ação do coração, né? Eu vou ter medo, as dificuldades ainda vão estar à minha porta, mas eu vou perceber a necessidade de fazer algo, e movido por essa coragem eu vou fazer o que é preciso, né? Você acha que era fácil encarar Paulo e Barnabé de novo, enfrentar as críticas? Você acha que Marcos talvez não teve medo dessa conversa? Ele teve, mas ele entendeu que era preciso retornar, fazer a segunda viagem, né? E viver aquilo que ele tinha deixado de viver na primeira, por não ter descansado, por não estar bem, por ter deixado o copo ficar cheio e coisas entrarem ali em seu coração. E aí eu, olhando para esse texto, para tudo que aconteceu, eu quero trazer algumas orientações para as nossas vidas nessa noite, né? Pastor, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso sair daqui nessa noite e levar para minha casa? Como que eu posso pôr isso em prática? E aí eu digo para você que na sua vida você precisa evitar chegar ao seu limite, né? Porque a gente é expert em ser falso às vezes. A gente disfarça, a gente faz de conta que está tudo bem, mas lá dentro do nosso coração o copo está cheio, está quase transbordando. A gente não pode viver assim, porque as decisões e as atitudes que a gente vai tomar quando estiver nesses momentos não são as melhores e os frutos não vão ser bons. Então, como Marcos, a gente precisa se conhecer, se cuidar e não esperar pela gota d'água. E aí isso não é algo que nós vamos conseguir fazer pelas nossas próprias forças. Eu sozinho não consigo me cuidar, me conhecer e garantir isso. A Bíblia nos ensina o tempo todo, né, que precisamos de Deus e que precisamos uns dos outros, né? Então eu e você precisamos o tempo todo se voltar para Deus, que é o nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos conhece, e buscar em Deus a resposta e a orientação. Senhor, eu estou com o copo cheio, como é que eu faço para esvaziar? Senhor, eu estou precisando descansar, me ajuda a descansar e me ensina o que é viver de verdade, porque essa vida que eu estou vivendo está me desgastando e está me roubando as forças. Eu gosto de um versículo, está lá em 1 Coríntios 12:12,
10:12. 1 Coríntios 10:12 fala assim, ó, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Quem acha que está de pé, veja que não caia, né? E aí, esse achar que está de pé, né, é eu pensar que eu me sustento sozinho e que eu vou dar conta de sozinho resolver os meus problemas, né? Tem um ditado muito conhecido que fala assim, que saco vazio não para em pé, né? E saco cheio de problema também não para em pé, não. O saco, no caso eu e você, nós precisamos estar cheio de Deus, né? Porque às vezes, não, pastor, eu estou cheio, mas estou cheio de problema, estou cheio de preocupação, né? Isso não sustenta, né? Isso nos põe para baixo, isso faz com que a gente venha ferir as outras pessoas. Então, para não chegar ao limite, nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros também. Porque às vezes sozinho a gente não tem condição de perceber, né? Mas às vezes é alguém da família, um amigo, uma amiga que senta do lado e fala, por que você está assim? Né? Você não é desse jeito? Né? O que aconteceu? Eu nem percebi o que está acontecendo, mas alguém próximo a mim percebeu e sentou comigo para conversar, sentou comigo para me ajudar. Então esse evitar chegar ao limite não é algo que nós vamos conseguir conquistar sozinhos. Eu consigo conquistar com a ajuda de Deus e com a ajuda uns dos outros. E aí uma segunda coisa prática para a gente levar para o nosso dia a dia é que nós precisamos ter o hábito, né, de descansar, né? De descansar, de esvaziar o copo. E como eu falei, esse descanso eu e você nós só vamos encontrar em Deus. Se for ouvir outras pessoas, outras coisas aí fora, né, vai ter livros, vai ter teorias, né? Vai ter passos para você seguir, fazer sozinho. Eu quero que fique muito claro para você que esse não é o caminho, né? O descanso a gente só encontra no Senhor. E aí é naqueles momentos que a gente acha que, pastor, eu estou cumprindo um rito, eu estou cumprindo uma obrigação, eu estou fazendo para Deus, mas não estou recebendo nada em troca. É nesses momentos, né, que a gente se engana e que Deus está trabalhando coisas em nossas vidas, né? É na oração que você acha que eu estou direcionando palavras a Deus, mas não tenho certeza se Deus vai retornar algo à minha vida, né? Mas ali está acontecendo uma conversa, você está abrindo o seu coração, você está esvaziando a sua mente, você está conversando com Deus, e Deus é um Deus que responde. É naquele momento que a gente para meditar na palavra de Deus, né? Eu paro para ler a palavra de Deus, para aprender o que ela me ensina, para refletir, e ali eu tenho oportunidade de perceber e mudar coisas na minha vida. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é o tempo sabático, né? A Bíblia fala sobre guardar o sábado, né? Porque Deus ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º, né? Então não é o sábado em si, mas é ensinar eu e você a parar para descansar, porque se deixar por nós, eu vou trabalhar o tempo inteiro, eu vou cuidar da casa o tempo inteiro. E quando que eu paro para ouvir a Deus? Quando que eu paro para aprender com Deus? Então o sabático não está no dia em si, mas está no princípio. E é por isso que a Bíblia fala assim, né, que o homem não foi criado para o sábado, para viver escravo do sábado, mas o sábado foi criado para o homem, né, para ensinar a gente que nós não somos de ferro, que nós precisamos descansar. Então quando a gente caminha e ouve a Deus, nós aprendemos isso, a se esvaziar, a focar no Senhor e a deixar Ele cuidar de cada um de nós. E aí a última coisa prática, né, que me chama a atenção é a olhar o exemplo de Paulo, né? O testemunho de Paulo. Eu gosto de falar testemunho, quando ele não quis receber Marcos de volta. Ele não deu uma segunda chance para Marcos a princípio. Que nós, enquanto igreja, enquanto pessoas, nós precisamos ter a capacidade, né, de ouvir, nós precisamos ter a capacidade de entender, de perdoar e de dar novas chances, de dar novas oportunidades às pessoas. Paulo demorou um tempinho, mas ele aprendeu e ele pôde consertar o erro que ele cometeu no passado. Um verso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, diz assim, né? Paulo, quando estava preso, ele escreveu, 2 Timóteo 4:11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. A gente vê Paulo lá já no fim, preso, né? Ele falando, traz Marcos aqui, porque eu estou precisando dele. Traz Marcos aqui porque eu perdoei ele. Traz Marcos aqui porque eu vou dar uma nova chance para esse menino, né? E nós precisamos ser esse tipo de pessoa, né? Pessoas que têm capacidade de perdoar, pessoas que têm a capacidade de dar novas chances.
E aí, para terminar, eu quero que você leia comigo um versículo que está lá em Marcos. Marcos capítulo 6, verso 31. Marcos capítulo 6, verso 31. E ele lhes disse, Jesus: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Aqui é Jesus conversando com seus discípulos e Jesus valorizando esse tempo de descanso. Para você sair daqui entendendo, né, que Deus se preocupa com o nosso descanso, que Ele valoriza e quer nos proporcionar esses momentos. Só que uma coisa me chama a atenção nesse texto, porque se perguntar para mim e para você, como é que a gente descansa? Qual é o seu desejo de descanso? Talvez você vai pensar num sofá, você vai pensar na televisão, você vai pensar num ambiente, você vai pensar em algo diferente que você quer comer, você vai pensar nas circunstâncias e achar que o descanso a gente encontra quando encontra essas coisas. Só que Jesus falou para os discípulos assim: vamos para um lugar deserto descansar. No deserto não tem nada, né? Não tem nem comida. E aí eles estavam aqui se distanciando um pouco da multidão para conseguir descansar. Eu não li, mas depois você pode ler na sua casa. A multidão não deu folga, a multidão foi atrás, encontrou eles, e acabou que estava todo mundo sem comida. Jesus teve que multiplicar alimento, né? O que parecia ser um descanso acabou sendo ainda mais trabalho. Só que eu digo para você que foi descanso, sim, porque o descanso não está nas coisas ou nas circunstâncias, mas o descanso está na presença de Deus, estar com cada um de nós, né? Então aquele tempo foi um tempo de descanso para os discípulos. Por quê? Porque eles estavam com Jesus e porque Jesus estava com eles. Então nós precisamos entender, sair daqui nessa noite, né, com a certeza de que Deus é tudo que a gente precisa e Ele é o descanso suficiente para cada um de nós. Deus se preocupa com o nosso descanso e Ele se dispõe a estar com cada um de nós e nos proporcionar esses momentos. Jesus está aqui nessa noite. Ele está de braços abertos para cada um de nós. E Ele está... Já? É isso. E Ele quer oferecer descanso para cada um de nós. E se você deseja receber esse descanso da parte do Pai, né, não dá para chamar todo mundo para vir aqui à frente, eu quero que você se coloque de pé. E que enquanto parte de uma canção vai ser cantada, que você abra seu coração para Deus, né? Esvazia o que está aí dentro, né? O que está cheio? Se você não contou para ninguém, conta para Deus. Esvazia esse copo. Pede ao Senhor para te dar direção, para te dar orientação, para te ajudar a descansar nesse momento. Deus está aqui e Ele quer te ouvir. Deus está aqui e Ele quer te dar descanso. Nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre está repousando em mim. Senhor, passa pelo vale.
Esvazia o nosso coração nesse momento, Deus, daquilo que tem sido peso para cada um de nós, que a gente consiga entregar tudo isso na Tua presença, Pai. Toma conta de nós, toma conta do nosso coração, nos dá, Deus, a coragem que teve Marcos, Deus, de parar, de se cuidar, Deus, de buscar descanso em Ti, para poder retornar sarado, Deus. Sara as pessoas que estão aqui, sara quem está em casa nos assistindo, nos acompanhando, nos faz entender que a Tua presença basta para nos proporcionar esse descanso, Deus. O descanso não está em coisas, o descanso não está em circunstâncias, o descanso está tão somente no Senhor. Tu és, Deus, tudo aquilo que precisamos. Jesus é suficiente, Pai, para cada um de nós. Que o Teu povo que aqui está possa retornar para suas casas com essa certeza, debaixo dessa verdade, Pai. Nos ensina a viver momentos de oração, de meditação, de descanso, em nome de Jesus. Amém. Que você, ao longo dessa semana, construa, prepare momentos em que você vai conseguir descansar em Deus, Não espere pela gota d'água. Eu quero orar pela sua vida, também orar pela sua semana, e impetrar a bênção de Deus sobre nós que aqui estamos, quem nos assiste, sobre as nossas famílias. Papai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo de culto, por tudo aquilo que o Senhor começou a falar aqui e que vai continuar falando ao longo da semana. Abençoa os Teus filhos e filhas na semana que se inicia, nos dá orientação, nos ajuda a ser melhores em Ti, a fazer a diferença movidos pela Tua palavra, Deus, que a gente não seja igual aqueles e aquelas que agem sem pensar, que na nossa semana a gente possa ser intencional em tudo que a gente fizer, querendo viver e transmitir Jesus através das nossas ações e das nossas palavras. Abençoe cada pessoa que aqui está, abençoe a cada lar, a cada família aqui representada. Recebamos a bênção e que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre todos nós e também sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que você possa, antes de ir embora, já sair daqui abençoando a vida de alguém. Deus abençoe a sua vida também. Amém. Teus braços